castração química para Você sabe muito bem, não posso falar essa palavra aqui. É o novo tema da vez. Comissão de Constituição, Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto. Eu vou explicar o que é esse projeto, o que significa essa aprovação, mas antes de qualquer coisa, já faz a sua parte, se inscreva aqui no nosso canal, depois me siga lá no Instagram, @paivadoutor. Vamos lá, pessoal. Existe um projeto, aliás, muitos projetos como esses já foram propostos na Câmara dos Deputados, no Senado, objetivando a castração química de pessoas envolvidas em abusos. Vou usar essa palavra aqui para o YouTube não bloquear meu vídeo. E essas propostas, em que pese eu as considerar bem interessantes, sofriam um impeditivo muito grande, que era justamente a aplicação de uma pena cruel, degradante, que atente contra a dignidade humana, tá? Porque a Constituição de 88 proíbe penas desse tipo. E é por isso que projetos como esses, em que pese eu, particularmente, entender que são materialmente, ou seja, no conteúdo, interessantes, sofriam aí de um problema de constitucionalidade. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que, claro, vai ser submetido ainda ao plenário da Câmara, depois ao plenário do Senado, para impor uma nova modalidade de possibilidade de castração, digamos assim. Então, o primeiro passo aqui tô com a matéria do UOL aqui, conteúdo do Estadão. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara aprovou nessa quarta-feira um projeto de lei que, além de aumentar as penas para os crimes de abuso, abuso de vulnerável, prevê que os condenados sejam beneficiados com progressão de regime ou liberdade condicional se aceitarem se submeter à castração química, que é o tratamento químico hormonal para a redução da libido. Eu vou explicar aí um pouco sobre isso, qual que é o posicionamento do STF em assuntos semelhantes, mas antes vamos abordar um pouquinho aqui sobre a pena, né? Então, as penas aqui, por exemplo, de abuso, né? Tá aqui escrito aqui para você ver, prevê que elas passem de 6 a 10 anos para 10 a 20 anos, então é um aumento bastante substancial. Nós aqui aprovamos veementemente esse aumento de pena. Se esse abuso tiver lesão corporal grave ou se a vítima tiver entre 14 e 18 anos, ela vai passar de 8 a 12 para 12 a 20. Então, basicamente, vai para 20 anos aí a pena desse tipo de abuso. Se o abuso aqui for de vulnerável, ou seja, de menores de 14 anos, a pena vai dos atuais 8 a 15 anos para 12 e 20 anos, e se tiver lesão corporal de natureza grave, de 10 a 20 anos para 14 a 24 anos. Para o crime de violação sexual mediante fraude, vai de 2 a 6 para 4 a 8, e a importunação sexual, que eu achei muito interessante, tem um aumento de 50% se a vítima for criança e adolescente. Pessoal, então, o que nós temos que levar em consideração aqui sobre este projeto da Câmara? Primeiro é que a aprovação na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é muita coisa e ao mesmo tempo não é nada, tá? Por que não é muita coisa? Porque ela ainda depende de aprovação nos plenários, tanto da Câmara quanto do Senado. Então, não vai mudar muita coisa nesse momento. Porém, essa aprovação é requisito para que um projeto de lei vá para o plenário da Câmara e do Senado. Então, quando um projeto de lei é apresentado, o primeiro passo dele, o primeiro filtro que é feito, é passar na Comissão de Constituição e Justiça. E lá nessa comissão, pessoas teoricamente mais técnicas vão analisar se esse projeto tem algum tipo de inconstitucionalidade ou não. E a aprovação por essa comissão ela é obrigatória. Se a comissão não aprova, não vai para frente o projeto.
Se ela aprova, vai para frente. E aí nós vamos ter o processo legislativo. Então essa aprovação, apesar de não ser nada, ela neste momento é tudo, porque é um requisito para que o projeto de lei avance e possa ser de fato deliberado aí pelo nosso poder legislativo. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos discussões jurídicas já há muito tempo sobre a imposição de uma pena de castração química, e isso aí já meio que ponto batido, não é possível, a nossa Constituição não permite este tipo de pena, em que pese eu, você e 1 milhão de pessoas acharem que é uma pena que é justa para quem comete um crime como este. Mas as coisas não funcionam dessa forma. Esse projeto, ele parece mais interessante, ele parece mais inteligente, porque ele não impõe isso como uma pena. A pena vai ser aquela, cadeia, até 20 anos. Para progressão de regime, tem que fazer a castração química. E aqui, a gente vai ter um problema também, tá? Deixa eu subir aqui o texto. Eles falam aqui que os condenados sejam beneficiados com progressão de regime ou liberdade condicional se submeterem à castração química. Nós vamos ter um problema aqui, que provavelmente isso vai parar no STF, e provavelmente o STF vai dizer que isso é inconstitucional. A imposição de uma condição para a progressão de regime. E eu não sei se isso vai emplacar no STF. Você sabe, o STF é hoje o nosso poder moderador. Ele é que dá a última palavra sobre os assuntos. Então, não sei. Talvez precise de algum tipo de ajuste esse projeto, mas ele é interessante. Ele não prevê uma pena de castração química. Ele prevê uma ajuda na pena para quem se submeter à castração química voluntariamente. Ou seja, não vai ser uma pena, vai ser uma situação clínica médica que o condenado vai se submeter voluntariamente para ter um benefício. O problema vai ser o STF. Porque em casos parecidos, o STF barrou. Por exemplo, na lei de drogas, tem lá um dispositivo que não permite a progressão de regime. O STF disse que é inconstitucional. Por outro lado, nós temos na própria Constituição alguns crimes que não se admite fiança, não se admite prescrição. Tudo vai depender de como que isso vai ser interpretado, e o meu prognóstico não é muito favorável nesse caso. Não me parece que vai ser uma decisão boa para a sociedade. Porque por justamente ter esse requisito implícito ali da progressão ou da liberdade condicional. Mas vamos ver. Eu achei particularmente o projeto interessantíssimo. Agora ele vai para a votação na Câmara, depois no Senado, se for aprovado, vai para a sanção do presidente da República, e aí o presidente da República pode decidir se sanciona ou se veta. Se ele sancionar, ele dá o ok, assina, vira lei. Se ele não sancionar, aí o projeto volta para o Congresso, que pode derrubar esse veto. E aí vai, então, prevalecer, neste momento, a vontade do Congresso Nacional. Mas o problema aqui não me parece tanto o Congresso, me parece mais a interpretação que o STF vai dar para este dispositivo. Eu achei muito bom, e você dá a sua opinião, coloca aqui nos comentários, já se inscreva aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo, um beijo, abraço, até mais, tchau.